Final de ano, todo mundo faz listas dos melhores discos de 2021, no caso. Eu também fiz a minha e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, cala a boca e me dá esse microfone é muito mais do que a autobiografia do Dee Snider, que você sabe foi vocalista do Twisted Sister. É um dos livros mais divertidos, raivosos, tristes e sinceramente ácidos que eu li até hoje. Ele não esconde nada, ele é contado tudo ao mesmo tempo, com todas essas sensações, e tem histórias de fracassos, de vitórias, de bastidores de discos e shows, tudo, evidentemente, inclusive os projetos que ele fez. E a vida dele, cara, é um exemplo de como uma trajetória ela pode ser épica e desgraçada ao mesmo tempo. E você que acompanha aqui o meu canal, você sabe que você tem privilégios. Basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto. E na hora de finalizar a compra desse livro sensacional, você vai ter o melhor desconto da internet. Eu garanto para você, tá ok? Não perca essa oportunidade, porque o livro é sensacional. Vamos em frente agora no nosso papo. Meu amigo e minha amiga, como é de praxe, né? Todo mundo faz listas dos melhores discos do ano. No caso, 2021, né? Todos os blogs, revistas e tal. E o pessoal sempre pede para que eu faça também essas listas no final do ano. E eu vou exatamente mostrar para vocês aqui apenas alguns dos ótimos discos que eu ouvi em 2021. Lançados em 2021 e que eu ouvi. E quando eu falo alguns, é exatamente isso. Eu separei apenas 10 dos 828 discos legais que eu ouvi esse ano. Ano de pandemia, ano que ninguém saiu em turnê. Então, parece que todo mundo ficando em casa acabou se concentrando em fazer gravações e resultaram em discos excelentes. Eu escolhi 10 deles, tá? Quase de uma maneira aleatória, porque realmente 2021 foi um ano muito rico em lançamentos de discos. E esse vídeo que você está vendo são os 10 discos internacionais. Eu vou depois fazer um vídeo com os discos nacionais, vai ser um outro vídeo. Então, neste vídeo aqui, eu trago alguns dos grandes discos que eu ouvi em 2021, 10 deles precisamente. E eu começo com um disco que me deixou muito surpreso, que foi o An Evening with Silk Sonic. Exatamente. Com o Silk Sonic, que na verdade é uma dupla formada pelo Bruno Mars e pelo Anderson .Paak. E os dois, cara, fizeram algo sensacional. Eles recriaram toda aquela maravilhosa sonoridade do soul e do funk dos anos 70, com os instrumentos da época, com toda aquela timbragem, e eles injetaram tudo isso, cara, num repertório matador. As canções são sensacionais, com uma malemolência apaixonante e contagiante ao mesmo tempo. E ainda eles chamaram o Bootsy Collins, o Thundercat, que também é um baixista incrível, para enriquecer todas essas canções, né? Tem uma balada soul linda chamada After Last Night, e tem uns funks tipo Arrasa Quarteirão, 777 e Fly As Me. Na boa, é o disco que o Michael Jackson tinha que ter gravado
nos anos 90. Sério, é um descasso. O outro disco também que eu destaco nesse vídeo é o I Don't Live Here Anymore, do The War on Drugs. E já faz tempo, cara, que essa banda ela vem lançando discos excelentes. Vide esse aqui, ó, o anterior, que é o A Deeper Understanding, de 2017. Mas eles, nesse disco, eles se superaram, esse novo. É um quinto álbum deles, né, o I Don't Live Here Anymore, e é um disco lindíssimo. A banda também fez um resgate sonoro, só que dessa vez da sonoridade dos anos 80. E esse resgate, cara, fora de brincadeira, tem hora que dá vontade de chorar, de tão legal. Tem momentos, cara, que a banda soa como o Tom Petty. Por exemplo, em Harmonious Dream. Tem hora que parece Bob Dylan. Tem uma nítida influência do Bob Dylan, por exemplo, numa música chamada Change. E tem uma outra canção, cara, que tem a cara do Bruce Springsteen dos anos 80, cara, que chama Wasted. Só que o som do War on Drugs, ele resgata essas influências, cara, mas com uma abordagem típica daquelas grandes canções para tocar nas FMs internacionais. Tem inclusive uma canção chamada I Don't Wanna Wait, cara, que lembra o Genesis. Não daquela fase progressiva, aquela fase mais pop. O disco ele tem um clima de melancolia que é constante, mas é engraçado que essa melancolia ela tem uma uma abordagem quase épica e triunfante, vamos dizer assim, dentro desse cenário de tristeza, cara. Um descasso. O terceiro álbum, eu tô colocando tudo isso aqui não numa ordem de preferência, evidente, né? O terceiro álbum que eu destaco é o For Free, do veteraníssimo David Crosby. Lembra do Crosby, Stills, Nash Young? Pois é. Mais uma vez, o David Crosby, ele prova que ser veterano não significa você desfilar um cansaço musical. Assim como ele tinha feito... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Assim como ele tinha feito nesse disco aqui de 2018, o Here If You Listen, ele reuniu um repertório sensacional, não tem outra palavra para dizer, novamente ao lado do filho dele, que também é o produtor, que é o James Raymond, e com, como é que eu vou dizer, cara, um arrebatamento composicional, vamos dizer assim. Ele estabeleceu uma conexão com o passado, só que sem soar revivalista e embolorado. Você vai ouvir uma canção desse disco chamada Shot at Me, que é um exemplo incrível disso. Então tem participação do Michael McDonald, que era do Doobie Brothers, né? Lembra? E do Donald Fagen, do Steely Dan. E a participação desses dois realçou ainda mais a elegância do disco. O Michael McDonald numa canção chamada, uma ótima canção chamada River Rise, e o Donald Fagen em Rodriguez for a Night, cara, que são canções incríveis. Eu destaco também a faixa título, que é uma versão de chorar, cara, de uma canção da Joni Mitchell, cantada num dueto maravilhoso entre o David Crosby e a cantora Sarah Jaros. É um disco que prova realmente que gente veterana continua muito afiada. Agora a gente vai para uma outra vertente, vamos dizer assim. Também que tem uma conexão com o passado, e é um disco sensacional, a começar pela capa, que é o A Better Dystopia, do Monster Magnet. Eu sempre gostei muito do som dessa banda, a ponto de eu ter todos os discos dos caras. Mas mesmo assim eu fiquei muito surpreso, e positivamente surpreso com esse disco, que é espetacular, porque ele reúne um repertório só com versões de bandas meio obscuras
dos anos 70. Todas oriundas daquela cena de hard rock meio psicodélico da época, né? Então, assim, é um disco que só tem umas pauladas espetaculares que são pouco lembradas, inclusive, de bandas, tanto de bandas que eu conheço e tenho os discos, como o Hawkwind, que o Monster Magnet fez uma versão incrível de Born to Go. E lembrando, né, o Hawkwind é aquela banda que tinha o Lemmy na formação. E tem também músicas do Dust, que tinha o Mark Ramone na bateria, que chamava Mark Bell na época. E eles pegaram uma canção sensacional, cara, chamada Learning to Die. Incrível. Tem sons do Pentagram, né? Eles fizeram uma versão muito legal de Be Forewarned. Tem também do obscuríssimo Puba, a banda que eu tenho, inclusive, uns discos aqui, eu até esqueci de pegar aqui. Eles fizeram uma versão de Mr. Destroyer, que é incrível. E também, eles fizeram versões de grupos, cara, que eu nunca tinha ouvido falar. Tipo, Scientist, tipo J.G. Blackfoot. Nunca tinha ouvido falar desse cara. Eles fizeram uma versão de uma canção muito legal, chamada Epitaph for a Head. E de uma outra banda também que eu nunca tinha ouvido falar, cara, chamada Table Scraps, que era bem na linha do Stooges, do Iggy Pop, que é o Motorcycle Straight to Hell. Cara, é um disco pesadíssimo, com uma vibe psicodélica e ácida genial. Recomendo muito. Outro disco espetacular que eu ouvi esse ano, o Raise the Roof, do Robert Plant com a Alison Krauss. Depois, assim, da extraordinária surpresa que foi a criação da parceria entre o lendário Robert Plant com essa grande dama do bluegrass americano, que resultou nesse disco aqui de 2007, o Rising Sand, que é um descasso, parecia que a coisa ia ficar por ali. Só que 14 anos depois, eles voltaram e soltaram um disco extraordinário. E mais uma vez, a junção da vibe sonora do Plant nos dias de hoje com essa abordagem bluegrass da Alison, essa junção se mostrou incrivelmente azeitada e sintonizada, você tá entendendo? É um dos melhores exemplos de simbiose musical dos últimos tempos, cara. É daqueles discos para você ouvir dentro de um carrão, sabe? Viajando pelo meio do deserto, naquelas estradas americanas sem fim. Ele foi produzido pelo T-Bone Burnett, que mais uma vez captou com perfeição a intenção sonora da dupla, junto com uma banda de apoio não menos que espetacular, com destaque para 2 guitarristas, que eu adoro, que é o Bill Frisell e o Buddy Miller. E aí eles fizeram várias versões incríveis. Por exemplo, eles pegaram mais uma vez uma canção do genial Allen Toussaint, chamada Trouble with My Lover. Fizeram uma versão também de uma bela canção dos Everly Brothers, chamada The Price of Love. São versões incríveis. Assim como eles revisitaram uma pérola assim, de um músico criminosamente ignorado, pelo menos aqui no Brasil, que é um ícone do folk britânico, que é o Bert Jansch. E eles pegaram uma canção, It Don't Bother Me, que é sensacional. Eles também fizeram uma versão country espetacular do grande mestre, o Merle Haggard, que é uma canção intitulada Going Where the Lonely Go. Cara, é um descasso. Assim, todos esses discos que eu já falei e vou falar aqui, você tem que ouvir, cara. É obrigatório você ouvir. Assim como é obrigatório você ouvir o mais recente disco do Joe Bonamassa, o Time Clocks. E é impressionante, cara, como o Joe Bonamassa é daqueles caras que não erra nunca. Ele acerta o tempo inteiro. Seja na carreira solo dele, no Black Country Communion, que era a banda que ele tinha com o Glenn Hughes e com o Jason Bonham, nos discos que ele gravou com a Betty Hart, que é uma cantora incrível,
E também, inclusive, ele tem um projeto meio soul, meio funk de verdade, chamado Rock Candy Funk Party, que é espetacular. Cara, o Joe Bonamassa não erra. E nesse disco, o Bonamassa, ele alternou sons pesados, né? Mas na linha dos Allman Brothers, em canções como Notice e The Heart That Never Waits, por exemplo, sempre acrescentando aquela inequívoca bagagem de blues que ele tem. Inclusive, tem uma ótima canção com essa pegada que chama-se Questions and Answers no disco, que é totalmente influenciada pelo Gary Moore. E por vezes, cara, tem momentos nesse disco que o Joe Bonamassa ele lembra o David Gilmour do Pink Floyd, como na própria faixa título, né? E numa outra canção chamada Mind's Eye. E a guitarra do Joe Bonamassa, cara, ela traz como sempre, né? Uma timbragem muito encorpada, muito. E ele tem um estilo de solar que já é inconfundível, né? E isso é uma coisa muito perceptível numa canção que me lembrou um épico Led Zeppeliniano nesse disco chamado Curtain Call. Não deixe de ouvir esse disco. Assim como você não pode deixar de ouvir o Hushed and Green do Mastodon. Eu particularmente eu gosto muito do som dessa banda, né? A ponto também de ter todos os discos. Mas eu confesso que esse mais recente me deixou de queixo caído. Porque a banda conseguiu mesclar complexidade, brutalidade e um senso melódico assim, arrebatador, cara. Uma mistura muito bem equilibrada de prog metal, eu não gosto muito desse termo, mas é isso. Prog metal, stoner, tem hora que é meio doom metal, e assim, e tem altas doses de psicodelia nas canções, né? Que são muito, as canções têm várias camadas sonoras sobrepostas que a gente precisa decifrar, e você não consegue fazer isso numa primeira audição, né? Você tem que ouvir mais vezes. Tem algumas canções, por exemplo, como The Crux, Sickle and Peace e Peace and Tranquility, que fazem com que me deixaram a impressão de que o Mastodon, nessas canções, ele soa como se fosse uma versão metal do King Crimson, pra você ter uma ideia. Tem uma outra música chamada Skeletons of Splendor, que, por exemplo, poderia estar num disco do Pink Floyd, porque ela tem uma dinâmica meio esquizo-viajante, mesmo que as timbragens sejam mais pesadas. E tem uma outra canção chamada Tear Drinker, que é tudo aquilo que o Dream Theater deveria fazer. Só que eles não fazem porque eles não têm coragem de mandar o James Labrie embora. Então ouça esse disco do Mastodon com muita atenção e várias vezes, porque a cada audição você vai descobrir elementos novos. Um outro disco que eu adorei foi o Hardware, do Billy Gibbons. O guitarrista do ZZ Top. Ele agora assina Billy F. Gibbons, né? E esse é outro cara que não consegue fazer nada ruim. Esse aqui é o terceiro disco solo dele. E ele deixou um pouco de lado aquela abordagem meio, vamos dizer assim, não é mexicana, a abordagem mais latina dos dois discos anteriores. E ele resolveu aqui, cara, fazer um disco de hard rock, sabe? E esse disco aqui é espetacular. A sequência inicial é matadora, com My Lucky Card, She's on Fire e More, More, More. Cara, inclusive essa última música aqui, ela poderia, por exemplo, estar no disco mais recente do Rob Zombie, que inclusive por muito pouco não entrou nessa lista. Se eu tivesse que fazer 11 discos, teria entrado nesse disco aqui, ó, do Rob Zombie, que chama-se The Gunnar Injection, Hook Aid Eclipse Conspiracy, que é um descasso também. Mas essa música More, More, More podia estar no disco do Rob Zombie, pra você ter uma ideia, cara.
E, aliás, é bom frisar que ele não abandonou completamente a sonoridade da sua banda, né, dos ZZ Top. Porque tem, inclusive, uma canção aqui chamada I Was a Highway, que é bem na linha dos ZZ Top. Tem uma outra aqui chamada Stacking Bones, também, que lembra um pouco. E essas duas canções dão um tom alegre pro disco, cujo ápice, em termos de felicidade, é uma versão que o Billy Gibbons fez de uma canção do grupo Texas Tornadoes, chamado Hey Baby, que passou? Cara, divertidíssimo, cara, divertidíssimo. Você ouvir esse disco é uma experiência divertidíssima, cara. Aliás, assista a entrevista que eu e o Paulo Barão fizemos com o Billy Gibbons aqui no meu canal, cara. Que a gente fala, inclusive, desse disco aqui, que é muito legal. É um complemento incrível. Outro disco sensacional que saiu esse ano foi o Brighten, do Jerry Cantrell, guitarrista do Alice in Chains. E ele demorou 19 anos para soltar o terceiro disco solo dele. E ele se preparou muito bem para isso, cara. Ele montou uma super banda, incluindo o Duff McKagan do Guns N' Roses e o batera do Paul McCartney, o Abe Laboriel Jr. E chamou o vocalista do Dillinger Escape Plan, que é o Greg Paciato, fazer uma participação ali. E o Jerry Cantrell, ele demonstrou nesse disco que ele estava com uma vontade de se aproximar mais do Southern Rock do que propriamente daquele velho estilo conhecido dele. Ou seja, ele fez um disco muito menos sombrio do que a gente poderia esperar. E tem momentos, cara, que claro que tem momentos que a sonoridade do Alice in Chains aparece, né? Inclusive na faixa de abertura do disco, que é a Tone, e também numa outra canção muito legal chamada Had to Know. As duas canções são maravilhosas. Mas o que predomina no disco são uns temas belíssimos, mas temperados com, como é que eu vou dizer, com os riffs Lynyrd-Skyrynianos, vamos dizer, Lynyrd-Skyrynianos, vamos dizer assim. Agora a pronúncia ficou boa. Tipo em Prism of Doubt, é uma canção que tem muito essa característica. Tem também ao longo do disco um bucolismo folk, quase country. Principalmente quando surgem canções com aqueles sons de órgão Hammond, com o pedal steel, com aquela guitarra que você toca na horizontal, que é típica do country. E isso aparece em umas canções sensacionais, cara. Tipo na Black Hearts An Evil Done, na Siren Song, na Dismembered e numa outra canção chamada Nobody Breaks You. Cara, é outro descasso. E pra terminar, não poderia deixar de colocar Senjutsu. Senjutsu do Iron Maiden. Engraçado, né? Tem essa capa e tem essa capa aqui. Você pode escolher, mas eu escolhi essa aqui. Senjutsu do Iron Maiden. Aliás, eu já falei desse disco numa live com o Paulo Barão aqui mesmo no canal, logo quando o disco saiu. Pode procurar que você vai assistir isso aí. E como eu falei nessa live, cara, é um disco épico, no melhor sentido que essa palavra pode ter. O som é triunfante, todo mundo tá tocando maravilhosamente bem, principalmente o Nico McBrain, né, a batera. O Bruce tá cantando absurdamente em todas as longas e apoteóticas canções. E é um disco, cara, que tem que ser ouvido de ponta a ponta. Sabe? Para você compreender na totalidade. Claro que isso não é fácil para quem é metaleiro, bebedor de cerveja quente em copo de plástico
que fica ali na porta dos shows e não entra, que esses caras não conseguem ter a capacidade cognitiva para entender, ouvir um disco de ponta a ponta como esse, que é um disco duplo, e entender o que é que os caras quiseram fazer aqui. E evidentemente que esse disco traz algumas surpresas, cara. Tem a própria vibe Southern Rock, por exemplo, que tem Riding on the Wall, tem uma influência folk na Death to the Celts, e obviamente tem temas que tem uma complexidade, cara, que são muito bem construídas. Ao contrário desses Dream Theaters da vida, você vai ouvir, por exemplo, In the Time Machine, In the Parchment e principalmente em Hell on Earth. Então é um disco sensacional, é um épico, e eu tenho certeza que esse disco, lá nas futuras gerações, o pessoal vai olhar para trás e vai dizer que isso aqui é um clássico. Pois bem, meu amigo e minha amiga, estes foram apenas 10 das centenas de discos incríveis que eu ouvi esse ano. Aqui nos comentários, coloca a sua listinha dos 10 favoritos, tá ok? E explica por quê, tá bom? Não esquece também de visitar a nossa loja, tem uns produtos muito legais como essa camiseta aqui. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e eu desejo a todos vocês um ótimo 2022, com muita saúde, muito emprego, muito dinheiro e muita felicidade, tá bom? Um abração!